pessoal! Hoje eu vim falar um pouquinho para vocês, contar um pouquinho para vocês sobre um grupo de estudos que eu participei em 2014 com a Rede Solari, lá em Reggio Emília. Tive a oportunidade de conhecer a cidade, duas escolas e participar de ciclos de palestras, de visitas a ateliês, uma experiência muito rica, tanto culturalmente como também para minha profissionalidade docente como coordenadora pedagógica. Primeiro eu vou contar para vocês como eu conheci essa abordagem embasada na pedagogia de Malaguzzi, né? E que eu tive a oportunidade de conhecer em Reggio Emília. Eu conheci essa pedagogia maravilhosa quando eu estava na faculdade em 2005 e na escola que eu trabalhava era uma escola que estava estudando, que estava se inspirando muito nessa abordagem de Reggio. Então, nos nossos momentos formativos, a gente estava sempre falando sobre a cultura do ateliê, sobre a concepção de criança, de infâncias e de considerar essa criança de uma maneira respeitosa, de uma maneira potente e de uma criança que tenha 100 linguagens para se expressar e o quanto a gente pode se encantar com suas teorias, né? E entender um pouquinho e fazer essa relação da teoria delas, de tudo que elas estão pensando com o nosso trabalho pedagógico, né? Isso deu uma possibilidade muito grande para eu entrar um pouco mais no mundo infantil, compreender um pouco mais desse pensamento infantil, né, que na técnica a gente acaba chamando de pensamento sincrético, mas que eu pude perceber que lá em Reggio Emília, essa capacidade que a criança tem de compor as suas teorias é muito relacionado ao encantamento do adulto, né, com essas falas. Então, quando esse adulto vai traduzir esses pensamentos, essas teorias infantis, os adultos falam de uma forma muito poética, né? Porque as crianças são poéticas e os adultos não tiram essa poesia da criança, eles validam e colocam essa poesia para ser visível para o mundo, para ser visível para a comunidade, para ser visível para os outros educadores e para ser visível para as próprias crianças, né? O que as ajuda também a conhecer o seu próprio processo de aprendizagem, e é muito interessante como eles conseguem fazer de uma maneira muito coerente, muito respeitosa e de uma maneira que é poética, né? Que quando a gente escuta a gente se arrepia. E foi muito importante esse momento que eu estive lá em Reggio Emília, porque a gente, quando conhece Reggio nos livros, a gente acha que é uma coisa distante, que as crianças de Reggio têm alguma coisa diferente, que os adultos lá em Reggio têm alguma coisa diferente. E quando a gente vai ver esses processos que eles foram conquistando, não foram processos fáceis, né? Foram na base de muita luta política, de muita luta social e de cada vez mais afirmar a criança no centro do processo, né? Então hoje a cidade tem mesmo uma cultura que coloca a infância no centro. Então tem diversos momentos do calendário da cidade que a cidade para se encantar com as teorias das crianças, para falar sobre isso. Então, os museus trazem exposições dos desenhos das crianças. Tem a Semana do Reggio Narra, que várias pessoas, vários adultos, pais, educadores, pessoas que simplesmente se dispõem como voluntário a contar histórias para as crianças, né? Então, isso acontece de uma maneira cada vez mais cultural para eles, cada vez mais enraizado nesse calendário da cidade, né? E na semana que eu cheguei lá em Reggio, foi exatamente a semana que estava acontecendo o Reggio Narra. Então a cidade inteira estava muito envolvida com esse momento, né? Não só as escolas, mas as bibliotecas, as famílias, a sociedade no geral. Então vários eventos aconteciam
na cidade inteira, nas praças, nas bibliotecas, que envolviam essa coisa do universo fantasioso, do universo das narrativas, e de a gente entrar nesse universo para falar dessas narrativas para as crianças, e de entender o quanto importante essas narrativas são para esse universo infantil, né? Então, Régio Narra é uma ação que acontece todos os anos lá em Reggio Emília, envolve um esforço muito grande, um planejamento muito grande, né, da cidade. Não é um evento que ocorre assim com uma sim espontâneo, mas tem um planejamento, as pessoas se encontram para fazer ensaios e as crianças também acabam se envolvendo, acaba não sendo um projeto só dos adultos, né? Na contação, na escolha das histórias, das músicas, dos personagens que vão compor essa programação do Régio Narra. É um momento muito importante para a cidade. Então, quando eu estive lá, que foi em maio de 2014, eu pude vivenciar um pouco desse sentimento que estava pairando no ar, desse momento mágico que a cidade inteira se envolve com a cultura infantil, né? Mais uma vez lá. E aí, quando eu cheguei lá em Reggio, eu tive também uma surpresa, porque por ser uma cidade que não é tão grande na Itália, as pessoas, elas têm uma ecoempatia, né, que eles falam lá. Então, eles já têm esse olhar para o transporte, então eles andam muito a pé, andam muito de bicicleta, todas as estações têm estacionamentos de bicicleta. É uma cultura muito interessante, ecoempática, né? Essa ecoempatia também é muito interessante porque ela transpõe esses momentos. Por exemplo, existe um lugar, e aí não é só em Reggio, tem em várias cidades do mundo, que é o Remida. O Remida é um centro onde as indústrias, as pessoas físicas e jurídicas doam restos, né, da indústria, coisas que iriam para o lixo e que acabam sendo os materiais mais potentes utilizados nas escolas de Reggio Emília. Então, mesmo nesse lugar chamado Remida, a forma que eles organizam esse espaço e disponibilizam esse material para as escolas que quiserem lá escolherem e levarem esse material é uma forma muito estética também. Isso chama muita atenção. Eles vão organizar, que tem a ver com essa questão da cultura da infância, da cultura do ateliê, tem esse princípio estético envolvido, que é um princípio fundamental na aprendizagem e na escola da infância, né? Quem lida com criança pequena nunca pode se esquecer desse princípio estético tão importante. E esse princípio estético não é só da forma que a gente organiza as coisas de uma maneira, tendo um método para organizar. Na verdade, isso se mostra num cuidado que eles têm, né? Então, quando eu recebo alguém em qualquer lugar que seja, eu coloco uma mesa bonita, eu arrumo os materiais de uma maneira convidativa, eu coloco esses materiais que para mim tem valor, eu coloco eles em destaque e arrumo de uma maneira com que eles tenham esse lugar de destaque, porque isso faz parte da cultura mesmo lá de Reggio Emília e isso transpõe para vários âmbitos da cultura, né? E é muito forte nas escolas. Quem já conhece a abordagem sabe disso, né? E a gente que teve lá nessa experiência pôde conhecer como que esse princípio estético organiza esse fazer pedagógico, organiza os espaços, organiza o pensamento e considera também a estética infantil, que nem sempre, quase nunca é a mesma estética do adulto, mas que a estética da criança é a principal, né, o que deve prevalecer aí nesse mundo. E o princípio estético também, quando a gente fala dele, a gente não pode esquecer da ludicidade. A ludicidade é um princípio estético, a criatividade é um princípio estético. Então, o espaço do outro também precisa ser respeitado. E a gente acaba entrando no princípio ético também, né? Porque esse outro tem uma forma de ver, de organizar o mundo e de encontrar sua criatividade de uma maneira diferente da minha. Então,
a gente percebe que isso é considerado, que o diferente é considerado, que as opiniões diferentes são consideradas. Porque às vezes a gente vê Régio nos livros, a gente pensa que lá não existem conflitos, que todas as pessoas lá pensam da mesma forma, que a pedagogista concorda com tudo que os professores e o atelierista faz, que os professores e os atelieristas não perdem a paciência, que as crianças também não transpõem certas regras que são colocadas no coletivo, e não é verdade. Isso acontece lá, sim, como acontece em todas as escolas no mundo, inclusive as escolas brasileiras, mas a forma como eles lidam com esses desafios e consideram as opiniões de todo mundo, sempre tendo a criança no centro, é o que chama muito a nossa atenção, né? Então, esse foi o primeiro vídeo do nosso diário de bordo lá, da viagem de Reggio Emilia. Eu espero aos poucos ir contando um pouquinho mais da minha experiência lá, e não só dessa minha experiência, também o que eu colho de frutos hoje em dia, depois de 6 anos dessa viagem, o quanto que eu fui significando também as coisas que eu vivenciei, que eu aprendi lá, e o quanto que isso me auxiliou a ser uma melhor educadora, a mudar um pouquinho o meu olhar aqui para as nossas infâncias e para as nossas escolas e para essa ecoempatia que a gente conversou um pouquinho hoje, tá bom? Então te espero aqui no nosso canal. Não esquece de deixar seu like, seguir nosso canal para você ficar sabendo sempre das nossas novidades. Então ativa o sininho e fica ligado aí, tá bom? Um beijo, até a próxima!